pessoal. Bom, hoje é dia 20 de novembro, Dia da Consciência Negra. E hoje eu fiquei pensando um pouco a respeito desse tema, né? Eu resolvi fazer algumas pesquisas e relembrar por que na verdade é um feriado, de onde é que veio e o que eu penso a respeito da consciência negra, né? Eu acho muito válido a gente sempre, antes de qualquer coisa, pesquisar, tomar algumas orientações antes de a gente exprimir uma opinião. E eu me senti movida a vir aqui hoje no canal para falar com vocês um pouquinho a respeito disso, porque eu achei coisas muito interessantes, né? E como grafóloga, terapeuta sistêmica e como Letícia, né? De qualquer jeito, eu acho que eu tenho em mim, assim, essa vontade de compartilhar informação com as pessoas e mais ainda de fazer um serviço que mais pessoas possam, né, aproveitar de alguma maneira. Então, por isso eu resolvi compartilhar com vocês um pouco dessa minha reflexão a respeito do Dia da Consciência Negra. Não sei se vocês sabem, mas o Brasil, ele é um dos países, um dos últimos países a conceder a abolição dos escravos, né? A gente teve muitos escravos no Brasil e o Dia da Consciência Negra é o dia em que o Zumbi, né, dos Palmares, lá no Quilombo, né, que ele tinha um estigma de ser meio invencível, de nunca conseguir ser morto, ele foi realmente morto e a cabeça dele foi colocada em praça pública, uma coisa bem forte, né? Triste, assim, de a gente pensar quantas coisas. Na verdade, o mundo, ele, não só no Brasil, né? Mas essa coisa do racismo, do estigma, de não dar espaço para as pessoas, já vem de muitos tempos, né? Isso não é novidade, vamos falar assim. Enfim, voltando aqui para o nosso país, e por causa do Zumbi dos Palmares foi colocado, né, o Dia da Consciência Negra para relembrar das posições e das oportunidades que todos devem ter, né? Inclusive dos negros, óbvio, e dos brancos, né? E das pessoas de várias nacionalidades. E aí que vem a reflexão, né? Eu pensei muito sobre esse assunto porque o Zumbi dos Palmares, ele era um líder que o que ele mais queria era liberdade, né? Então ele lutava no fundo pela liberdade das pessoas que conviviam com ele ali naquele quilombo. E aí eu comecei a me perguntar, caramba, mas quantas vezes, né? O quanto de liberdade a gente também não quer, né? E o pouco de liberdade que a gente tem. Então eu comecei a pesquisar também outras coisas que me remeteram, como por exemplo o Martin Luther King, né, que foi um líder negro dos Estados Unidos. E eu vi umas entrevistas, e uma das entrevistas que eu vi do Morgan Freeman, ele diz o seguinte: eu não quero um dia, eu não quero um mês para lembrar da minha cor, né? Os negros são a história dos Estados Unidos. E ele tem toda a razão de falar isso. E assim aqui no nosso país, os nossos negros, os índios, são as pessoas que foram menos favorecidas e que tiveram um histórico, que promoveram revoluções, promoveram situações para que hoje a gente chegasse aqui e pudesse ter algumas oportunidades. Então eu acho que hoje é um dia muito especial para a gente se recordar a respeito de todo esse sacrifício sim feito, né? De todo esse valor que foi feito pelos negros e pelas pessoas que foram excluídas, né? Os índios também, eles sofreram muito nas mãos dos colonizadores que chegaram aqui no Brasil. Mas eu aprendi uma coisa muito importante, gente, que é assim: a gente pode dar um significado para as coisas pelos meios do sofrimento, né? Ou a gente pode dar um significado pelas coisas, usar esse sofrimento com criatividade para promover mudanças positivas. Então, isso é uma coisa que eu vi muito forte, explicitamente falando da letra do Martin Luther King, né? É uma pena que a gente não tenha a letra do Zumbi dos Palmares, gente, senão eu prometo que eu ia fazer uma análise grafológica dele, né? Ou de um desenho, de alguma coisa que ele tenha deixado aí.
para a gente ver como era a expressão dele, né? E aí no dia de hoje eu elegi uma figura, né, famosa que a gente pudesse comentar e que tem a ver com esse tema, que é o tema da liberdade, né? O Zumbi, ele lutava pela liberdade, né? Então não lutava-se pela rebeldia, pela guerra, pelo ódio, mas sim pela liberdade, que é tudo isso que a gente procura ainda hoje. E incrível, né, gente? Porque a gente já tá em 2018 e isso ainda a gente fala até hoje, né? O que é mais marcante é que essas experiências de figuras como o Zumbi dos Palmares e como Martin Luther King e outras pessoas que nos inspiram tanto, é que elas tiveram a habilidade de transformar uma dor em algo criativo para promover uma mudança para nós, por detrás disso, né? Então eu vejo ali sim que a gente tem que dar uma atenção e uma honra ao que vem dessa história. Os negros, eles são só um reflexo da humanidade que foi tão reprimida, né? E por intermédio deles, do sacrifício tão grande que eles fizeram, a gente tem a oportunidade hoje de refletir sobre a liberdade, né? E de refletir se a gente está tendo uma vida livre, porque vejam quantas coisas essas pessoas criaram diante de dificuldade. Mas a reflexão principal de hoje que eu quero deixar aqui é de uma frase maravilhosa que diz assim, olha, a escuridão não pode expulsar a escuridão, só a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso. Então, essa é uma frase do Martin Luther King que eu quero deixar e falar aqui para vocês hoje. A gente vai conseguir transcender muitas das coisas que a gente vem experimentando aqui no Brasil e no mundo, como a raiva, como o combate, por meio do amor e não do ódio, né? E usar essas experiências de confronto e de dor para transcender e superar. O Martin Luther King tem uma coisa muito legal na letra dele, que é a inclinação. A inclinação dele é bem à direita. Isso mostra que uma pessoa que seguia a intenção e a sabedoria do coração dele. Isso não fazia com que ele fosse uma pessoa cruel. Ele tinha fortes princípios e ele tinha um caráter muito íntegro, tanto que ele foi buscar no Gandhi a base para que ele pudesse promover uma revolução pacifista nos Estados Unidos. Então, gente, o que eu gostaria hoje de compartilhar com vocês é isso. Vou colocar para vocês verem a letra do Martin Luther King e deixar aqui essa mensagem para a gente realmente olhar com bastante honra e consideração a todas essas coisas grandes que eles deixaram para nós, mas sobretudo que a gente olhe esse sofrimento não para a gente se afastar mais ou se rotular mais, mas que a gente olhe para esse sofrimento como o Luther King fez, né? E lembrar também que o Zumbi dos Palmares ele estava brigando para ser livre, né? E eu acho que não tem coisa mais bonita que a gente pode fazer em menção e honra aos nossos índios, aos negros, às pessoas de tantas origens que ainda hoje a gente vê guerras, não tem intolerância. E ninguém pode ser livre, né? Ninguém pode falar o que pensa, ninguém pode dizer nada, que as pessoas começam a entrar nessa briga. Então, vamos começar pela gente, né? Então, esse é o recado que eu queria deixar aqui para vocês hoje. Espero que vocês gostem dessa mensagem e eu vou colocar aqui para vocês verem a letra do Martin Luther King. E estou à disposição, continuem se inscrevam no canal e a gente vai se falando. Até a próxima. Tchau, tchau!